Chegamos hoje no livro de Atos, na nossa leitura cronológica da Bíblia, lembra? Desde o início do ano estamos lendo a Bíblia de maneira cronológica, como a história foi sendo desenvolvida e os relatos. E nós chegamos hoje no livro de Atos. E a gente sabe que Atos foi escrito pelo nosso irmão Lucas. Lucas, que era médico, cooperador de Paulo. Ele escreveu tanto o livro, o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos. Então, aqui nessa playlist você pode ver lá também sobre o livro de Lucas. E esses dois livros nós podemos enxergá-los como duas partes, né? Pensando assim, poderiam ser o mesmo livro, mas dividido em duas partes. Na primeira parte, que é o Evangelho de Lucas, Lucas dá toda a sua atenção para a vida de Jesus. E como eu disse lá quando eu apresentei o livro de Lucas, Lucas ele faz uma investigação realmente histórica, historiador, a respeito de Jesus. Então, é um livro que ele traz pormenores, que ele dá ênfase, como eu disse lá, nas mulheres, nas pessoas marginalizadas, dá uma ênfase muito grande, obviamente, na vida de Jesus, mas na vida de oração de Jesus. Então, lá tem relatos belíssimos sobre a vida de Jesus e você percebe que foi algo assim minucioso, inspirado pelo Espírito Santo, mas trazendo uma visão bem minuciosa a respeito da vida de Jesus. Já no livro de Atos, que nós estamos começando hoje, é um relato histórico também, então continua nessa perspectiva de Lucas de apresentar historicamente de uma maneira bem feita sobre os atos dos discípulos, mas mais do que isso, os atos do Espírito Santo no início da igreja. Então, alguns podem dizer que são atos dos apóstolos, outros podem dizer que são os atos de Jesus e outros podem dizer que são os atos do Espírito Santo. E realmente, o Espírito Santo desce e nós vemos os seus atos neste livro. Então, um livro maravilhoso. E aí, eu quero te trazer o foco do seguinte: no capítulo 1, a gente vê que Lucas é essa continuidade. Jesus está ali no livro, no capítulo 1, e ele fala: olha, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E veja, este versículo ele é marcante, porque ele vai trazer justamente aquilo que nós vamos ver nesses atos ao longo da história. O Espírito Santo no capítulo 1 desce ali, Jesus sobe, né? Primeiro tem a ascensão de Jesus, ele volta para o Pai, ele volta para o céu, ele envia, como ele disse antes, o Espírito Santo, Consolador, o Espírito Santo que iria também trabalhar para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que agora ia habitar nos crentes, diferente de todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo iria habitar. Então o Espírito Santo ele desce e começa já a haver um mover muito grande, né? Pedro prega, centenas de pessoas creem em Jesus como Salvador, as pessoas ouvem o Evangelho na sua língua materna, e ali tem gente da Grécia, tem pessoas de vários locais da África, pessoas da Ásia, pessoas do mundo todo estão em Jerusalém, e eles começam a ouvir o Evangelho na sua língua. Veja que agora o Evangelho ele se expande para o mundo. Lembra do versículo? Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Então, do capítulo 2 ao capítulo 7, você vê a ação do Espírito Santo em Jerusalém, conduzindo o povo para que o evangelho seja propagado. E aí, já nesse início, você vai ver o evangelho, a sua ação no mundo. Então, a união dos crentes, as pessoas se impressionavam com o amor que o crente sentia um pelo outro, o cuidado dos crentes uns pelos outros, as manifestações que Deus estava fazendo de cura, de libertação, de falar em línguas. Muitos sinais e prodígios estavam acontecendo e o evangelho estava crescendo e pessoas sendo salvas. Mas a gente já começa a ver também nesses primeiros capítulos a perseguição. Como na vida de Estevão, ele foi o primeiro mártir, ele foi morto por crer em Jesus como Salvador. Porque, gente, o que nos chama a atenção?
é que os crentes, eles falavam assim, olha, Jesus ressuscitou. O Jesus que estava aí em Jerusalém, na Galileia, ele fazendo sinais e prodígios, ele foi morto, vocês viram que ele foi morto, e gente, ele ressuscitou. E quando as pessoas falavam isso, não é algo assim que elas achavam, elas tinham visto Jesus ressuscitado. E depois que Jesus ressuscitou, ele ficou aqui mais 40 dias, e ele fez diversos outros sinais, e várias coisas, então as pessoas estavam falando, gente, a gente viu Jesus, isso é real, essa é a boa notícia. Jesus venceu o poder da morte, o poder do pecado. Jesus trouxe libertação e Jesus nos dá uma nova ressurreição, porque quem crê nele vai passar da morte para a vida. Então, algo maravilhoso, algo fantástico, e isso foi incendiando. Então, ao mesmo tempo que tinha todo esse avivamento, tinha também uma grande perseguição. A perseguição sempre esteve ali muito próxima dos seguidores de Jesus, como ainda hoje, né? E aí, veja, lembra do versículo? Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Então, do capítulo 2 ao 7, a gente vê muito esse relato. Judéia e Samaria. E aí, dos capítulos 8 ao capítulo 12, e nós vamos ver o evangelho se expandindo também para não-judeus. Filipe, por exemplo, vai falar para o eunuco etíope. Pedro vai ali, tem aquela visão e ele vai na casa de Cornélio e eles veem o Espírito Santo sendo derramado também para quem não era judeu. A mensagem do evangelho para todos os povos. A gente vê a conversão de Paulo e como aconteceu. A gente vê Paulo ali na igreja de Antioquia e essa igreja foi a primeira igreja multiétnica, com pessoas de várias nacionalidades. Vemos que o evangelho tratava homens, mulheres, escravos e livres, todos iguais perante Deus, todos recebendo o Espírito Santo de Deus, todos sendo usados por Deus na sua igreja. Então, assim, uma coisa maravilhosa. E foi lá em Antioquia que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, né? Os seguidores de Cristo, aqueles que falavam da ressurreição do seu Senhor e adoravam somente a Jesus, né? Esse Deus trino, somente. E aí era onde foi também a confusão e a perseguição, porque os judeus, eles queriam trazer os ensinamentos judaicos e isso não deu certo, então os judeus começaram a perseguir os cristãos. Depois também o Império Romano começou a perseguir os cristãos, porque os cristãos não adoravam a César, mas adoravam só a Deus. E aí a gente vai ver nesses relatos as viagens missionárias de Paulo com os seus colegas, Lucas, cooperadores, né? Barnabé, o Espírito Santo usando muitos homens e mulheres, né? Priscila, Áquila, muitas pessoas, Febe, tantos outros, para levar o evangelho. E a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai ali para a Ásia Menor, a região da Turquia. Segunda viagem missionária de Paulo, ele também vai para a Ásia Menor, em especial ali para a Grécia, aquela região. Terceira viagem missionária, ele também vai para a Grécia e a Ásia Menor. Então, aquelas cidades, né, Éfeso, Galácia, várias cidades, Colossos, várias cidades ali, Corinto. Paulo faz muitas viagens. E Paulo tinha um estilo de mensagem, de pregar, né? Estilo de mensagem não, era uma estratégia que ele tinha. Ele primeiro ia na sinagoga falar de Jesus ressurreto, depois ele procurava as praças da cidade, locais públicos onde tinha muitas pessoas, e ele tentava ao máximo espalhar a mensagem do evangelho. E diante disso, da mensagem, aconteceu muitas coisas. Sofria perseguição dos judaizantes, que eram judeus que queriam que os cristãos se circuncidassem, que os cristãos obedecessem à lei cerimonial de Moisés, então que os cristãos abraçassem também o judaísmo. E Paulo, os apóstolos de um modo geral, escreveram para rebater falsas doutrinas judaizantes, também heresias que já apareceram, né? O gnosticismo, que trazia ideias erradas a respeito de Jesus. Jesus não veio em carne, Jesus era um espírito. Então, assim, muita coisa errada. E os discípulos, juntamente com Paulo e os líderes da igreja, você vai ver isso, eles faziam concílios
onde eles com os irmãos iam resolver os problemas doutrinários que estavam acontecendo, de confusão, de doutrina, de heresias entrando na igreja, dos falsos mestres entrando na igreja, do gnosticismo querendo entrar na igreja, entendeu? Sempre foi assim. E os discípulos, eles então rebatiam isso daí com a verdade da palavra de Deus, né? E a gente vê também um crescimento muito grande da perseguição contra os judeus. Paulo foi perseguidor da igreja. Depois ele perseguia a igreja, depois ele foi perseguido por ser da igreja. E é o que nós vemos no final do livro de Atos, dos capítulos 1 ao capítulo 28, a gente vê o testemunho de Paulo em sua prisão. Paulo foi preso e ele foi entregue assim para ser julgado primeiro pelo Sinédrio, né, que são os líderes religiosos, depois pelo governador Félix, depois pelo governador Festo, depois pelo rei Agripa. E enquanto ele foi preso, ele foi levado depois para Roma, e a viagem de Roma ele quase morre no mar junto com outros, e Deus deu livramentos para ele. E a história de Paulo a gente vê em outras cartas, né, que ele foi perseguido, ele sofreu naufrágio, ele foi traído, ele foi espancado, ele foi preso, ele foi torturado. Então Paulo passou muita dificuldade, mas ele estava firme no propósito de levar essa mensagem maravilhosa de que Cristo ressuscitou. E enquanto ele estava preso, ele não teve o seu ministério cortado, porque o obreiro, ele pode até ser preso e morto, como a gente está vendo hoje na Nigéria. Na Nigéria está acontecendo um massacre contra cristãos. E aqui no livro de Atos, a gente vê o início da história da igreja, mas toda a história da igreja ela é marcada por sangue sendo derramado, irmãos nossos sendo perseguidos. Então eu já peço a você, depois desse vídeo, já ore por nossos irmãos que estão sendo perseguidos em todo o mundo, mas especialmente agora, nesse momento, os irmãos ali na Nigéria, eles estão sofrendo terrivelmente, casas sendo queimadas, igrejas sendo queimadas, pastores sendo torturados e mortos, mulheres sendo estupradas, violentadas. Então assim, situação muito difícil. Orem por nossos irmãos que estão sendo perseguidos. E a história da igreja é cheia de perseguição. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Obreiros podem ser mortos, podem ser perseguidos, podem ser presos, mas o evangelho não está preso. Ele continua em ação. E Paulo, preso, pregou para todo o exército romano, porque em algum momento, quando ele estava preso, ficavam guardas ao seu lado. Até Paulo foi preso em prisão domiciliar, ele alugou uma casa, mas lá ficava sempre revezando soldados. E Paulo pregou então para todos esses soldados. Roma foi toda evangelizada por Paulo preso, né? Veja, o evangelho não fica preso. E também, durante essa prisão, ele escreveu suas cartas da prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon são as suas cartas da prisão. Paulo escreveu ao todo 13 livros, ou a gente pode dizer cartas, onde ele levava as pessoas, né, falava para as pessoas, para as igrejas, a doutrina da igreja. Para Paulo e para os apóstolos, né? João escreveu, Pedro escreveu, Tiago escreveu, a gente tem a carta dele, Judas escreveu, não Iscariotes, né? O outro, escreveram. E essas cartas, elas são o arcabouço teológico robusto, os pilares da igreja, essas doutrinas, né? São os pilares da igreja através dessas cartas escritas por esses irmãos e que hoje a gente estuda, a gente medita e a gente anda conforme o que está escrito ali, porque tudo foi inspirado por Deus. Então, olha só que vídeo longo, porque é uma história incrível. Leia a Bíblia. Anime-se a ler a Bíblia. Eu estou fazendo esses vídeos aqui para realmente que quando você lê, você tenha aí já na sua mente um panorama, um pano de fundo a respeito do livro para te animar nessa leitura. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias.
Se você ficou até aqui, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba. Este é o canal Pouco Tempo. E eu quero aqui, através deste canal, ser bênção e ajudar você na sua caminhada cristã também. Tá bom? Obrigada. Deus abençoe. E agora vai sair vídeo direto aqui, porque como a nossa leitura é cronológica, nesse instante a gente vai ler as cartas da prisão, a gente vai ler as cartas aí escritas, principalmente por Paulo, e depois, na sequência, terminar o Novo Testamento, tá bom? Então conto com você, fique firme aqui. Obrigada, Deus te abençoe e um abraço.